Bom, agora a boa tarde oficialmente. A gente está aqui começando a carregar, que vamos passar um filminho de 5 minutos para desencadear a discussão da aula, né? Mas antes, apresentar o Paulo Capucci, agradecer a presença dele aqui mais uma vez. Ele já veio aqui no começo do ano numa disciplina de pós-graduação, numa aula aberta, agora está vindo numa de graduação. E eu quero agradecer, antes de apresentar ele um pouco mais ainda, a presença não só dos alunos que fazem parte da disciplina, mas estou vendo que tem várias pessoas que vieram especialmente, e aproveitar para explicar um pouco, né, essas aulas abertas que a gente tem feito aqui no Instituto de Psicologia, e essa é uma iniciativa da equipe de professores da disciplina Psicologia e Saúde, uma disciplina de graduação, e que a gente então está organizando esse evento que chama Conversando sobre o SUS, né? Então, assim, são várias aulas, elas não estão sendo na sequência, acho que a gente tem uma programação que depois a gente pode repassar no final. E a primeira aula, né, vai ser a abertura aqui com a presença do Paulo Capucci. O Paulo, ele é de formação, fala da formação de graduação dele, que acho que é sempre interessante isso. Ele fez odontologia, então não tem nada a ver com psi, não é médico, só para a gente ir identificando quem é que vai entrando na saúde, no campo da saúde coletiva. Mas, atualmente, ele é presidente da Associação Paulista de Saúde Pública, uma associação que também tem apoiou a gente num evento aqui no começo do ano. E ele tem uma história longa dentro do SUS, né? Um militante de muitos e muitos anos, chegou a ser secretário de Saúde de Guarulhos, secretário municipal de saúde, e na própria Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo também foi diretor de coordenação de gestão, né, que chamava de gestão, a COGEST, coordenação da gestão descentralizada de saúde. E em outras administrações, também foi até coordenador também do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, né, municipais de saúde, é assim, né, do CONASENS, da COSEMES. Então, tem uma história longa, então bastante coisa para conversar com a gente. O tema hoje, como vocês viram, é saúde e direitos, pensando na perspectiva do Sistema Único de Saúde. Tá? Então, a ideia é essa. Ele vai passar ele vai apresentar, agora é ele que vai conduzir a aula, não vai precisar de ninguém aqui mediando, porque essa é a ideia da aula aberta, né? O convidado que vai desenvolver do jeito que ele achar melhor aqui esse espaço. Obrigada, viu, Paulo? Obrigado, Diane. Aí me deram esse negocinho aqui que eu nunca usei, vou usar hoje a primeira vez. Então, boa tarde para todo mundo aqui hoje, prazer imenso. A Yane fica se desculpando porque ela convida a gente para atividade desse tipo, porque aí tem que encaixar na agenda e não é remunerada. Eu falei, ao contrário, as coisas mais gostosas que tem para fazer são essas conversas, e essa ideia das aulas abertas, tanto na pós-graduação como aqui, são iniciativas que a gente precisa apoiar, fortalecer e ampliar. Porque uma crítica que a gente tem feito sistematicamente nos últimos tempos é que a universidade não presta o melhor que ela tem na crítica das políticas e da formulação das políticas. Não só a avaliação a posteriori, mas também a possibilidade de despertar nas capacidades que às vezes só a universidade é capaz de concentrar, a possibilidade de ser usado isso no processo de construção política, né? Então, o ciclo de aulas abertas, talvez até por isso ser tão urgente, acabou sendo muito bem sucedido, né? A Associação Paulista de Saúde Pública é parceira dessa iniciativa, no seu escopo, evidentemente, nós não somos uma entidade acadêmica, mas ela tem no seu mandato atual essa tarefa de aproximar setores críticos e de formulação para a gente ver como sai dessa crise que está estabelecida na área da saúde pública
no mundo em geral, em especial no nosso país, né, com as suas características próprias. Então é um prazer imenso, porque eu não sou, apesar de eu ser pesquisador na Faculdade de Saúde Pública da USP, eu não sou de carreira, não sou professor de carreira, não sou concursado na carreira de professor. Então a oportunidade de interagir, né, com as pessoas que estão se formando no processo acadêmico, né, que estão na graduação, na pós-graduação, é muito estimulante. Então eu agradeço e sempre aceitarei, apesar das desculpas que a Yane sempre pede. Não devia pedir, porque é uma honra estar aqui e é convite de vocês. Então o tema de hoje... Carregou aí, Rodrigo? Carregou? O tema de hoje, que abre, e aí aproveitando que abre, eu gostaria de enfatizar alguns aspectos que, a meu ver, são fundamentais para se discutir depois as políticas no SUS, e pelo programa há um proposital e bem-vindo desvio para discutir a questão da saúde mental, né, faz sentido, mas serve para qualquer aspecto de organização das políticas e programas em saúde. Esses fundamentos, então, tentam trazer para reflexão de todos dois aspectos fundamentais. Depois, no debate, se a gente quiser entrar numa crítica ao sistema, à gestão, às políticas, ao financiamento, à lógica e tal, vai ser também muito oportuno, mas eu gostaria de antecipar algumas questões que me parecem fundamentais para que a gente veja esses dois aspectos, veja essa área da saúde pública e da formulação de políticas de saúde um pouco mais, com esse referencial, pelo menos a meu ver, um referencial mais claro. Então, um aspecto é o do direito à saúde, ou saúde como direito, que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais depois, e um outro que caminha ao lado, ou talvez até seja necessário estar um pouco antes, né, de que a saúde, um estado de saúde, a saúde como uma percepção das pessoas, né, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. E mesmo a saúde vista do lado da doença, que é um lado mais quase sempre hegemônico, né? Basicamente a gente aprendeu de uma forma equivocada a ver a saúde muito desequilibrada do ponto de vista da doença, né? Ou seja, as pessoas apresentam de fato alguma limitação num determinado momento em relação ao estado desejado de saúde, ou pressuposto de saúde. Para a gente caminhar nesse sentido, a gente tem que refletir sobre o processo de produção social, dessa saúde, seja do ponto de vista do bem-estar, seja do ponto de vista de uma situação objetiva, né? Caiu de escada, quebrou a perna, né? Ou, de outro lado, a pessoa não está legal, estou muito bem hoje, estou legal, né? As duas situações remetem a uma certa doença, a um certo evento mórbido, né? A uma certa técnica, vamos dizer assim. Mas por que isso acontece? Como isso é produzido? Caiu da escada e quebrou a perna, assim, porque estava descrito, era destino da pessoa, cair de uma escada e quebrar a perna? Ou, de outro lado, por que ela não está legal? Por que ela não está se sentindo bem? Por que ela não está confortável com ela mesma? Por que ela não está bem? Por que ela não está saudável, segundo a própria percepção desta pessoa? Né? Assim, porque ela gosta, porque ela não tem mais nada para fazer, estava à toa, resolveu se sentir doente. Né? O que costuram essas duas pontas são as construções na sociedade que promovem, né, uma ou outra condição, ou seja, uma condição mais ou menos saudável. Então vamos pegar esses dois pedaços do direito
a saúde como uma construção política moderna, ultramoderna, muitíssimos anos, poucos anos atrás, e a outra que está convivendo conosco desde que nós estamos de pé nesse planeta, que é o processo de construção social da saúde e da doença. Né? Eu vou passar... será que vai dar, Rodrigo? Eu vou pedir desculpas a vocês, porque esse vídeo eu vou passar, ele tem 4 minutos e 48 segundos, é muito rápido, mas muito interessante, muito ilustrado, aliás, a riqueza dele está de fato na ilustração, mas ele está falado em inglês, porque é de um epidemiologista inglês chamado Hans Rosling. Alguém já viu esse vídeo? Essas coisas desse cara? Ele fundou um instituto, não é aquela mulher pelada que vai passar. Aquela é bacana também, mas não é essa que nós vamos passar. O Hans Rosling, ele fundou um instituto em que ele tenta traduzir de uma forma, vamos dizer, densa, né? Mas muito amigável, informações, em geral, na área de saúde, mas também de políticas sociais, e acabou trabalhando com algumas coisas de economia também. Bem interessante o jeito que ele apresenta. E ele fez um vídeo chamado 200 anos de saúde, 200 anos em 5 minutos, sobre como a saúde evolui do ponto de vista coletivo e seus vários estágios, etc. Muito interessante. Mas é um inglês narrado com muita ilustração, vocês não vão ter problema para acompanhar. Eu preciso achar essa versão que está legendada, mas eu achei que ela estava no meu pendrive, mas não estava. Então eu baixei agora da internet nesses 5 minutos aí. Vamos passar, Rodrigo? Acho que se apagar a luz aqui melhora, né? Esse som tá legal para vocês? Aqui, incomoda. Pegando. Vocês podem acessar esse site como referência, porque tem bastante coisa legal. 200 países, 200 anos, em 4 minutos. Esse projeto dele chama a Maravilha das Estatísticas, né? The Joy of Stats, e foi produzido pela BBC, pela rede britânica, né? British Broadcast Corporation, acho que é BBC, que é uma organização pública britânica. Resolveu então animar as estatísticas. Expectativa de vida. Renda. Pobre, doente, rico e saudável. Os continentes. Holanda e Reino Unido um pouquinho diferente. Primeira Guerra Mundial e gripe espanhola.
As, deu para acompanhar, né? E agora tira a moça, a onça, quem mais que tem aí? Jogador de futebol. Senão eles vão prestar atenção aqui na conversa, prestar atenção. Então, gente, deu para pegar, né? Quer dizer, a despeito de todo o progresso, a gente ter caminhado como sociedade, né? No sentido geral, né? Como organização humana, nós caminhamos de uma situação em que vivíamos menos tempo e éramos, portanto, mais doentes, né? Uma situação em que a gente vivia mais tempo, portanto, pressupostamente somos mais saudáveis. Mas o problema central se acentuou, que são as diferenças entre o mais, né, saudável e o menos saudável, o doente. E se acentuou, ele isolou uma variável aí, que é a renda, mas como a animação mostra os países organizados por continentes, vocês viram o azul é o continente africano, vocês viram o rápido deslocamento do continente asiático em função do enriquecimento no pós-guerra, né? Vocês viram que há uma relação territorial com o estado de saúde, né? Ou seja, dentro de um determinado território, que pode ser tido como um país, mas dentro desse país, destacado outros territórios dentro desse país, você também vai encontrar essas discrepâncias entre, né, saúde, tendo como indicador expectativa de vida, que é clássico, podemos discutir se é o melhor ou não, né? E pessoas que vivendo menos e vivendo mais. Dentro de territórios muito próximos. Muito próximos. Ou seja, ele é muito otimista no vídeo, como todo bom britânico, e estava dizendo que não, isso é uma tendência e todo mundo vai chegar lá, né? É evidente que tomando 200 anos a gente observa mesmo uma tendência, até porque as tecnologias, as ofertas
acabam se disseminando de um jeito ou de outro. Mas a gente viu dois episódios de guerra, né? E ele destacou duas epidemias, o HIV, mais modernamente, e a gripe espanhola no final do século XIX. Para mostrar que a gente é suscetível ainda coletivamente a certos desarranjos ambientais, né, que nos colocam mais vulneráveis a não ter saúde, né, entendendo aí não ter saúde como viver menos do que nós deveríamos ou poderíamos viver, deixando claro que, para mim, né, talvez não tanto para ele, que não há essa segurança toda, que nós faremos um percurso inevitável e inexorável em relação a qualidade de vida X, né, tendo em conta a expectativa de vida como parâmetro, como indicador. Isso nos mostra que os desafios da política estão colocados de uma forma muito evidente durante todo esse processo histórico. A gente percebeu que alguns eventos diziam respeito exatamente ao arranjo social daquele momento, as guerras, por exemplo, né? E a possibilidade de avançarmos a partir de um rearranjo constante de políticas, no nosso caso, políticas públicas, aí, vamos falar de políticas públicas de saúde. Mas, ao falar disso, a gente não pode desvincular esse processo social de construção e determinação da saúde de outros fatores, né? A gente, talvez eu escolha um curso na área da saúde, ou, às vezes, exatamente por passar por um curso de graduação na área da saúde, a gente acaba muito facilmente arrebatado, a gente acaba refém de um pensamento tecnocrático e bastante, vamos dizer, positivista, assim, né, de causa e efeito em relação ao estado de saúde das pessoas. Ou, se eu fizer tal coisa, eu vou ter um certo estado de saúde, né? Ou, se for feito tal coisa por mim, eu vou atingir um certo estado de saúde. E a gente vê que não é bem assim. É claro que existe uma dimensão individual, singular, da nossa saúde, como indivíduos, claro, né? Se eu pular de um prédio de 40 andares, sem nenhum apetrecho de segurança nem nada, provavelmente eu vou perder a saúde em 3 minutos, em 3 segundos, que é o tempo da queda, um pouco mais. Vou morrer, né? Então, se eu tomar essa decisão, eu, tendo a saúde como expectativa de vida, ou estar vivo, ou estar morto, né, que são os extremos, né? Quando eu morri, já não tem nem por que medir mais essas coisas, eu já não existo mais, portanto, saúde já deixa de ser um evento mensurável para mim, né? Morri, não tem saúde, acabou, zero, né? E seus estágios anteriores, né? Determinados graus de limitação, ou doenças crônicas, ou episódios agudos, ou urgências, emergências, etc., estão sempre me sujeitando a ter eu, né, Paulo, estar com mais ou menos saúde. Do ponto de vista coletivo, não tem essa determinação. Não é porque eu desejo que todos tenham saúde, ou eu, como profissional de saúde, vou fazer o melhor que eu puder, é que eu vou conseguir promover saúde no aspecto coletivo. Evidente que a minha ação, como um sujeito, como um indivíduo, é importante tanto para a minha saúde, porque eu não vou pular do prédio, né? Vou procurar ter uma alimentação mais ou menos equilibrada, vou procurar manter meu estado físico e mental mais ou menos, né, satisfatório para aquilo que eu desejo da minha vida, etc, etc. Como profissional de saúde, eu vou fazer intervenções importantes, vou operar sistemas, projetos, trabalhos, mecanismos, técnicas, etc., no sentido de favorecer a saúde das pessoas, mas isso tudo tem uma limitação quase absoluta. Quase absoluta, né? Se todo mundo fizesse isso como indivíduo, né, assim, numa projeção
fantasiosa de como pudéssemos nos organizar, todo mundo se super cuida bem e todo mundo cuida dos outros super bem. Então, todo mundo fazer curso de saúde, cada um se especializar. E não tem comida. Não é? Não adiantou nada. Né? Ou o mundo está contaminado com um agente tóxico fatal. Não adiantou nada. Né? Ou a relação entre as pessoas se tornou desarmônica a tal ponto que o nível de violência entre as pessoas nessa sociedade atingiu níveis de destruição mútua e total. Né? Nenhuma dessas três coisas é impossível de acontecer. É possível acontecer que a gente não tenha aporte de comida para todo mundo de um jeito mínimo e satisfatório para a condição humana. É possível, sim, que a gente tenha um evento que contamine o ambiente de tal forma que impeça a vida nesse planeta. É possível. Não é? É possível também que a gente aperte um botãozinho e exploda tudo. Não é? Que é o máximo da violência entre as pessoas, a destruição em massa, coletiva. Né? Há vários episódios na nossa história da humanidade. Né? Destruir inteiramente uma população inteira. Né? Então não é preciso pensar sempre a saúde como um modo de produção social, né, e dependente de várias variáveis, né? Inúmeras variáveis. E ao pensar as minhas práticas de saúde, produção de bem-estar, é preciso tentar articulá-las o máximo possível. Seja o meu espaço, o espaço da clínica, seja o meu espaço, o espaço da formulação de políticas para a saúde. É difícil, né, fazer isso, não porque ele seja complexo demais, talvez seja um pouco mais complexo do que eu seguir um roteiro clínico, um protocolo clínico, uma conduta que eu estudei bastante, eu conheço bastante, teórica e praticamente, portanto eu posso contribuir para essa condição. Evidentemente que pode, isso não é desprezível, mas ele não é determinante. Isso tem que ficar bem assim instigante para nós. Isso tem que nos acompanhar no nosso processo de formação, estudo e prática, para que a gente não se perca na possibilidade de ser um sujeito promotor de saúde, mais do que alguém treinado para intervir sobre um episódio de doença. Além disso, né, a gente ter em conta que vários outros fatores operam, né, e não é por nenhuma transcendência, não é por obra divina ou desejo divino, é porque nós, entre nós, nas nossas relações, produzimos mais ou menos saúde. Ou vocês acham que os africanos gostam de estar naquela situação de viver, de ganhar menos dinheiro e viver menos por causa disso, só para pegar dois indicadores clássicos explorados no vídeo? Se perguntarmos para eles, eles vão dizer que não. No mundo moderno, então, em que a informação flui de uma forma muito intensa, é sabido que não é assim. Né? Ou não vou gastar dinheiro, não vou até a África fazer essa pesquisa. Não precisa. Né? Vamos fazer essa pesquisa dentro do nosso espaço social, da nossa cidade, para a gente ver que essas diferenças estão evidentes. Mas não é mais ou menos no mesmo lugar e tal? Mas não são as mesmas relações de produção. Quem depende, quem mora em São Paulo, num bairro distante, e depende de condução pública para chegar no seu trabalho, né, tem uma condição de vulnerabilidade social para ser mais ou menos saudável, pior, né, do que quem pega um transporte, ou não pega no horário de pico, podendo ser transporte público, mas não no horário de pico, ou que tem o seu transporte individual. Né? Ou quem tem uma renda, né, na cidade de São Paulo, acima de R$5.000, por exemplo, por mês, tem uma vulnerabilidade menor
do que quem tem uma renda de R$800 por mês. São as pessoas fisicamente idênticas, né? O estudo do genoma já está concluído. A gente a gente é bem irmão mesmo, né? A gente somos irmãos assim geneticamente comprovados. Nós somos absolutamente idênticos do ponto de vista da condição primeira ou primária de existência, que é física, etc. A partir daí vai depender de como eu estou inserido na sociedade, né? E eu digo inserido de propósito, porque não é porque eu quero não estar aí que eu também vou conseguir sair. Isso tem um processo político e social de construção da igualdade, da redução das desigualdades, né, da redução das vulnerabilidades. Então, a intenção desse primeiro aspecto é nos instigarmos na reflexão contínua, né, e permanente de que a saúde é produzida socialmente, depende da relação que as pessoas travam entre si na produção de oferta, né, de benefícios sociais que possam ser distribuídos de uma forma equânime, né, e igualitária entre todos. Não é esse o mundo que a gente vive. A gente vive um mundo de profundas diferenças, de competições acirradas por espaços nessa sociedade, produtora de doença. Se for para comparar os dois extremos, eu fico mais confortável em ficar nesse para efeito de reflexão, não de prática, evidentemente, que a gente procura praticar as coisas de um jeito que sejam contrários desse, mas coletivamente nós vimos no vídeo, inclusive, que apesar da evolução de alguns países, ou dentro de alguns países, como ele fez com a China, nós temos profundas diferenças no estado de saúde das pessoas e no modo de produção de saúde. A gente não conseguiu resolver esse problema ainda. A gente conhece ele um pouco melhor, mas a gente não conseguiu políticas e práticas que promovam mais saúde neste sentido, e que seja para todos. Então não adianta também a gente passar recomendações técnicas ou de tecnologias para ser saudável, se não for, né, inserido num processo de construção social, de redução da desigualdade, de melhoria do bem-estar para todos. Não adianta dizer para as pessoas se alimentar bem, fazer a dieta X ou Y, não fumar ou não beber, ela atravessar na faixa, ela fazer atividade física, etc. Tudo isso é bom. Comer bem é uma condição preliminar à existência humana. A gente fala, olha, se alimente bem. As pessoas sempre se alimentaram muito bem. Foi por isso que a gente subsistiu como espécie, né? Porque se não alimentar bem, a gente morre, né? Não sei se nós somos assim, porque nosso grupo social lá de antepassados foi o que melhor comeu. Provavelmente foi, né? Talvez outros arranjos sociais de milênios, milhões de anos atrás, devem ter exterminado outros grupos, né? Então, é evidente que isso é bem-vindo, é evidente que isso é um suporte mesmo à saúde, mas é para todo mundo? E é um determinado jeito só? Hábitos saudáveis, não fumar, né? Fumar faz bem? Aqui é proibido fumar, está escrito lá, uma lei federal. Fumar faz bem para a saúde? Quem fuma aqui? Ah, não mente. Ninguém fuma? Até vergonha de falar, coitado, faz mal para a saúde dele, ser tratado assim como um pária da sociedade, né? Ninguém mais fuma um cigarrinho, nem socialmente, assim. Tá passando uma cervejinha, você fila um cigarrinho. Não! Quem bebe? Quem gosta de beber? Quem bebe toda semana? Quem bebe todo dia? Né? Então, é claro que fumar já tem N estudos correlacionando o hábito de fumar com algumas doenças, né? E tem N estudos correlacionando o hábito de beber, estou falando do hábito, né? Ou a dependência desses dois insumos aí de certas doenças. Agora, essas pessoas fazem isso porque elas
decidiram assim. As pessoas fumam porque elas decidiram que vão ter uma determinada doença. Então, elas decidiram. Ou elas são dependentes químicos de qualquer substância, seja o álcool, seja outro tipo de substância ativa, psicoativa, etc., porque elas querem. Pode ser que elas queiram. E pode ser que elas estejam muito bem assim. Nós vamos dizer para ela que ela não está bem? Né? Mas pode ser que elas não estejam bem. Que relação é que nós estabelecemos com a saúde e a doença que desestigmatiza tanto um quanto o outro? O que é realmente ser saudável? Qual é o padrão de saudável? Né? Será que as pessoas lá na África, naquela condição, elas podem ter e têm consciência de que estão suprimidas do acesso a um determinado avanço tecnológico ou insumos tecnológicos? Mas não necessariamente ninguém fica suicidando lá, né, em massa. As pessoas estabelecem um padrão de conforto e satisfação com a vida, dada uma certa situação territorial. Podia ser melhor? Talvez. Né? Tem que ser melhor? Não sei. É preciso sair desse lugar arrogante, da determinação subjetiva e específica para a saúde, e ir para um processo de determinação social e coletivo e singular. Isso sim, é diferente de subjetivo. Subjetivo eu acho que é de um jeito e digo para você que é. Singular não, eu acho que é de um jeito e pergunto para você qual é o seu jeito. E aí a gente pode estabelecer um diálogo de construção social de um outro referencial de saúde, né? Tem que fazer que nem os psicólogos. Sabe como é que se psicólogo? Quantos psicólogos, futuros psicólogos tem aqui todo mundo? Todo mundo é da graduação da psicologia aqui? Então, quem não é da psicologia? Um monte de gente. De onde vocês são? Tem uma turminha que vem em turno, vem em bloco ali. Vocês são de onde? Ai? Não, mas qual curso? Serviço social? Ah, legal. Quem mais que tem? Serviço social, terapia ocupacional, jundiaiense. Oi? Terapia também ocupacional? Quem? Odontologia. Odontologia. Estela? Estou te conhecendo. Quem mais? Está na UNG ainda, Estela? Não? Está aqui, né? Quem mais? Então, você sabe como é que os psicólogos se cumprimentam na festa, não? Não? Tipo assim, você está bem e eu, como é que eu estou? Não é piada, na verdade. Oi? Quando ele está na saúde, não? Confuso, porém deambulando, é verdade. Bom, então, queria dar esse primeiro enfoque para que a gente ficasse bastante confuso e deambulando neste campo. Todo mundo sabe o que é deambulando? Não? Você podia representar uma pessoa deambulando? Eu estou deambulando aqui. Por mim mesmo. Me movo por mim mesmo. É diferente de ambulância. O sujeito pode chegar no serviço de saúde deambulando ou de ambulância. É diferente. De ambulância ele precisa de ajuda para se locomover. Deambulando ele entra sozinho no serviço. Às vezes confuso. Hein? Perambulando. Esse primeiro referencial, então, quer nos instigar a sairmos de um lugar comum, unideterminado, com um padrão técnico pré-definido e com um protocolo a seguir para a vida e nas práticas clínicas que vão, ora, com certeza produzir saúde. Não é assim. Embora esse ferramental seja essencial para que a gente opere mecanismos coletivos,
ele não é determinante. O processo de produção da saúde, social da saúde, é que nos instiga a pensar políticas e estratégias e programas e condutas, na clínica inclusive, de uma forma a compreender o coletivo e suas relações com o produtor de saúde e as relações singulares comigo mesmo e as possibilidades que eu tenho de interagir com isso. É neste campo que a gente deve refletir e nos conduzirmos, sejam como profissionais de saúde, sejam como sujeitos cidadãos. O segundo aspecto, então, para depois a gente abrir para conversar um pouco, e que tem a ver diretamente com o tema de hoje, que é saúde como direito no SUS, só faz sentido se nós continuarmos nesse campo difuso, não confuso, mas difuso, do processo de determinação social da saúde e da doença. Nós temos essa noção do direito à saúde muito, muito recentemente colocado no nosso referencial político na sociedade moderna, mas é muito recente, como conceito e como referencial político. Portanto, as nossas práticas estão muito distantes do reconhecimento do direito à saúde das pessoas. Mas fizemos uma inflexão histórica, no momento recente da história da humanidade, que tem a ver com aquele gráfico que a gente viu lá, quando as populações começaram a obter das suas relações e do seu ambiente as coisas necessárias para avançar na vida com saúde, com bem-estar, com uma vida mais longa, mais plena, é o termo que eu gosto mais de usar. Pode ser uma vida curta, plena, pode ser uma vida longa e absolutamente insignificante para a própria pessoa, inclusive, uma vida sofrida, uma vida sem de privações de toda a natureza. Então, essa noção de que a cada um é dado o direito legítimo de ter saúde é muito recente. Então também não vamos nos punir porque a gente ainda não consegue formular isso de uma forma plena. Mas o problema tem que ser colocado com muita ênfase, porque nós vimos no gráfico, na animação e vemos no nosso cotidiano profundas privações do exercício do direito à saúde. Seja ao desenvolver a minha própria condição de saúde, seja de interagir com o ambiente e com as outras pessoas numa relação de produção de saúde. Será que é mesmo me dado esse direito de escolha e ter saúde garantido para mim? Quer dizer, é mesmo um direito? Ele está garantido? Eu, embora saiba de certas condições para ter saúde, tanto como profissional de saúde como cidadão, será que eu consigo exercê-las na plenitude? Por isso que a gente vem abandonando o conceito de estilo de vida como um referencial para a gente analisar situações públicas e políticas de saúde. É o padrão hereditário. A gente usa 4 grandes referências assim, na falta de outra melhor. É o padrão hereditário. É verdade, a gente já sabe que mulheres têm tendência a um determinado tipo de agravo à saúde diferente da de homens. A gente sabe que numa fase da vida, crianças estão vulneráveis a um determinado evento, diferente de adultos mais idosos. A gente já sabe que certas etnias carregam geneticamente uma certa vulnerabilidade para determinados agravos, do que é diferente de outras etnias. A gente sabe que raça tem algum vínculo com um padrão de adoecimento, mas isso não é determinante, a gente só sabe. É bom que a gente saiba, estude e cuide dessas coisas. Mas vamos dizer que nos tempos modernos foi um achado importante.
depois que a gente decodificou o genoma humano, a gente pode trabalhar nessa linha no sentido de investigações e na tentativa de reduzir a transmissão dessa tendência, né? Então, você pegar uma condição genética familiar. Tinha um caso famoso aqui no HC, era uma família que era altamente vulnerável não era hipertensão, a hipertensão era a consequência, mas era para acúmulo de gordura, né, no sangue. E foi registrado porque era de uma violência absoluta, assim. O sangue chegava a mudar de cor, porque a gordura chegava a estar presente no seu estado natural quando coletava sangue. Todos dessa família tinham essa condição, portanto, uma condição de alta vulnerabilidade para a saúde, porque aí é uma questão da fisiologia humana e tal. Cuidava-se dessa família, evidentemente que eles tinham uma série de recursos à disposição, né? E prolongava-se a vida dos membros dessa família o máximo possível, sob intenso cuidado. Então, imaginamos que essa esfera, né, do processo de entendimento da determinada saúde hereditária, e com a perspectiva da pesquisa genética, a gente possa interferir aí beneficamente e cortar essa linha de sucessão através de alguma tecnologia adequada para isso. Mas esse caminho, vamos dizer, é um caminho muito específico para determinadas ocorrências e tal. A outra situação, a outra bolinha que a gente usa, outra esfera, né, outra dimensão, é a dimensão ambiental, né? Então, se você pode viver em situações ambientais de maior ou menor risco, de maior ou menor vulnerabilidade para a saúde, né? O que pode lhe tolher o direito, vamos dizer, à saúde. Uma terceira bolinha é o chamado estilo de vida, né? E que a gente vem transformando em modo de vida. Tem diferença? Tem, né? Estilo de vida parece que você escolhe livremente o estilo de vida que você quer ter, né? Como se assim fosse, né? Nós aqui, evidentemente, estamos num extrato social que podemos fazer sim algumas escolhas, mas estou falando de todo mundo, né? Como é que é imposto a pessoa, ou imposta a pessoa uma determinada condição? Dificilmente ela pode, através de processos de esforço, né, ou de políticas, sair dessa condição. Mas isso não depende só dela, de uma escolha dela, né? Já modo de vida, isso é o modo de vida que me é permitido, a priori, me inserir na sociedade. Eu posso transformar, devo transformar esse modo de vida, já comentamos isso, no sentido que ele seja, né, disponível para todos, um modo de vida que seja protetor das pessoas, garantidor da saúde das pessoas, né, promotor de saúde. Então tem uma diferença aí, que parece que tinha um discurso até muito pouco tempo que recomendava que você tivesse um certo estilo de vida e estaria garantido que tinha saúde. Nem dá para você ter esse estilo de vida, porque não é imposto, né, você tem que trabalhar, tem que pegar ônibus, tem que fazer, tem uma determinada renda, uma determinada condição social, e nem dá para você também decretar àquela pessoa que ela não vai ser saudável. Pode até ser que ela passe por essa vida, tem uma vida longa e plena, mesmo numa condição de privação. Provavelmente não, mas pode ser que tenha. Então não dá nem para... Estilo de vida não dá para falar que é determinante ou que é exato, né? Já modo de vida é aquele que é permitido socialmente as pessoas terem, com o qual elas podem se transformar e transformar a sociedade, mas a priori é onde ela aparece na cena, né? E a quarta bolinha é acesso a serviços de saúde. Qualidade do sistema e acesso aos serviços de saúde. Da conjunção dessas quatro dimensões, esferas, né? Eu uso um pouco essa figura da esfera, porque a gente pode mover com elas, né? Se a gente vai aproximando uma das outras, ou seja, um modo de vida protetor e promotor de saúde, um ambiente saudável, com baixa vulnerabilidade e risco às pessoas,
né? Um padrão é um hereditário que você conhece e controla, então você já sabe as tendências de adoecimento e cuida melhor desses aspectos. E um sistema de saúde acolhedor, eficaz, eficiente, né? E que acode as pessoas em seus episódios de doença. Porque eles ocorrem. Eles ocorrem. Nós somos da natureza, Yane, que adoece e morre. Não é esses os ensinamentos que você tanto... Você sabia... não vou contar. Você é quase monge já budista, não? Nós temos alguma simpatia pelo budismo. Yane é praticante, eu não sou só simpatizante. Mas existe um ensinamento budista que é maravilhoso, que para a gente acalmar um pouco o facho, né? É o seguinte: nós somos da natureza que adoece e morre. Não vamos viver para sempre. E de alguma coisa morreremos. Quer dizer, a vida se interromperá em nós por algum processo de desgaste, ou algum processo agudo, ou algum evento repentino, né? Olha, gente, vai acontecer. Eu sinto avisar vocês, mas morreremos. Né? Todos aqui. Espero que enquanto isso não aconteça, a gente viva com plenitude e felizes. Mas a gente morre. Né? Ou seja, neste circuito da doença e da morte, evidentemente que a assistência é fundamental. Porque eu quero morrer, né? Embora eu saiba que vai acontecer, eu prefiro adiar isso o máximo possível em condições muito confortáveis para mim e para as pessoas do meu entorno. Mas pode acontecer de não dar. Então, e mesmo em certos ciclos da vida, você precisa de suporte de pessoas que se prepararam tecnicamente, cientificamente, do ponto de vista do conhecimento, do domínio de uma área, para intervir. Né? Embora a gravidez não seja doença, é um período, por exemplo, que as mulheres precisam de alguma proximidade muito intensa, assim, com proteções e acompanhamentos, etc., no mundo moderno. Né? Moderno, eu digo absolutamente moderno, porque isso tudo que eu estou falando é muito recente na história da humanidade. Não tem 50 anos. Né? É evidente que os idosos, por estarem ingressando de uma forma muito intensa, né, num ciclo de vida desconhecido para nós, que é dos 80 aos 100 anos, isso está ficando cada vez mais comum, ainda precisam, não necessariamente precisaremos todos, mas ainda precisam, por nossa cultura, de um padrão de cuidado, para que a gente, inclusive, entenda como é a dinâmica de vida nesse processo, e tal, né? Nesse momento da vida e tal. Ou as crianças que acabaram de nascer, que não são autônomas e que precisam de cuidados, de afeto, familiar, etc., etc., mas também a sociedade moderna é capaz de prover esse período da vida com cuidados de proteção que garantam um desenvolvimento mais seguro, menos vulnerável, etc. Então, o sistema de saúde, essa esfera do sistema de saúde, ele é, sim, importante, mas também não é determinante. Na verdade, né, nenhuma dessas 4 grandes esferas é determinante. Não é porque eu nasci com um padrão hereditário que eu vou ter ou não vou ter uma certa. Não é porque eu moro dentro de um hospital que está garantido a minha qualidade de vida e saúde. Não é porque eu faço tudo direitinho, né, em relação ao padrão de comportamento, não bebo, não fumo, como direitinho, faço atividade física, durmo 8 horas por dia, rezo, oro, medito, que está garantido o padrão de vida. Né? E o modo de vida não é me dado a escolher assim, sempre o possível. Então, nada disso é determinante. Porém, o conjunto dessas esferas, compreendido de um ponto de vista do processo social, esse sim nos dá um campo mais vamos dizer, mais eficaz para pensar políticas. E aí nós voltamos à questão do direito à saúde, e esse vai e vem é proposital, porque não dá para falar no direito à saúde com uma inscrição da Constituição, embora essa conquista política a gente tenha alcançado no país. Mas isso aí é óbvio, botar isso na Constituição. Porque se é óbvio, por que não está em todas? Não é? Essa é uma conquista, sim, do movimento de garantia, de saúde do brasileiro. Né? Escrever, né, naquela regra, vamos dizer, que nos ajuda a organizar a sociedade
com seus fundamentos, que é uma Constituição republicana, moderna, que saúde é um direito das pessoas e um dever do Estado. Isso é importantíssimo, porque muita gente não gostaria de que isso estivesse escrito lá. Mas isso está escrito lá. Agora, estar escrito lá garante esse direito? De jeito nenhum. Isso é uma etapa da conquista, é um símbolo da conquista, garante algumas coisas nas disputas e tensões da sociedade, né, quando você vai exigir esse direito, mas ele não dá conta disso sozinho. O direito à saúde no Brasil, traduzido com um sistema de assistência universal e equânime, né, de atenção integral à saúde, e que está organizado na forma do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é interfederativo, quer dizer, o SUS inclusive alcançou essa modernidade de desenho político, né? Porque outras políticas e outras posturas políticas públicas no Brasil não são interfederativas. Na verdade, são de imposição de um nível sobre o outro. Em vários, o setor produtivo é assim. Há pouco de legislação e autonomia de municípios e estados em relação ao regramento da produção do país, né? Isso tem um aspecto federal, um poder federal muito forte. No SUS, na saúde, nós construímos, inclusive baseado nessa noção do direito, né, esta relação interfederativa, ou seja, todo o arranjo político administrativo voltado ao sistema, à organização do sistema e da atenção à saúde, deve se dar de uma forma cooperada entre os três entes federados, município, Estado e União. Embora haja tensões, porque quando nós falamos de um Estado como São Paulo na relação com a União, a gente fala de uma tensão. Mas quando a gente fala de um Estado como Sergipe ou como o Acre na relação com a União, a gente fala de outra tensão. Então há desequilíbrios e há harmonias a serem buscadas aí. Quando a gente fala do município como São Paulo, na relação com o governo do Estado e com a União, porque o município é um ente federado, essa é uma inovação brasileira. Não sei se para o bem ou para o mal, tem hora que eu acho que é para o bem, tem hora que eu acho que é para o mal. Mas o arranjo federativo em outros países não desconhece o município. É o condado, né, ou a província e a federação, ou o reino, né? O Brasil é que inovou, porque nossa origem é de arranjo municipal, nosso arranjo político surge com as câmaras municipais, não surge com o parlamento estava na corte, em Portugal. Nosso arranjo político surge com as câmaras municipais. Inclusive arranjos de ruptura com o reino, com a corte, né? Então essa é uma tradição do Brasil que acaba reconhecido nessa Constituição mais moderna que nós temos de 88, dando ao município uma condição de ente federado. Quer dizer, ele é igual ao Estado, é igual à União. Quer dizer, na letra da Constituição é. Agora, tem N tensões aí. Como é que esse arranjo opera na garantia do direito das pessoas, né? A primeira coisa que nos vem é o direito ao acesso a essa esfera do sistema de saúde, né? Nós não devemos desprezar isso. Mas outra vez, recuperando a nossa referência de inquietação inicial. Esse é só um arranjo que nós inventamos, não é isso que determina. Mas vamos operar nesse arranjo porque ele tem ferramentas importantes para garantir as pessoas, ou trabalhar na garantia das pessoas, de ter acesso a recursos para aqueles eventos em que eu preciso de suporte para me desenvolver com saúde, né? Essa construção do SUS ela deve ser defendida, na minha opinião, embora criticada, mas defendida a priori, porque ela de fato abriu N possibilidades da gente construir acesso a serviços e suporte à saúde e à doença, o cuidado com a doença, né? Se ela não atingiu sua plenitude ainda, é porque
essa inovação ainda nos ensina muita coisa e essas tensões ainda operam de uma forma ainda não muito produtivas, né? Tem tensões produtivas, aquela que nos leva para um lugar melhor, e tem tensões não produtivas que nos fazem estagnar ou retroceder, né? Elas todas estão operando aí. Em média, a gente fez movimentos de avanço importante, mas vivemos tensões muito arriscadas e a gente deve defender isso, né? O sistema é público, sim, é de garantia de direitos a todo mundo, sim, é universal, sim, e é integral, sim. Como é que nós vamos resolver essa pendenga é o nosso grande desafio, e principalmente para aqueles aqui que se interessarem nas suas práticas a trabalhar na formulação de políticas e tal. Agora, só isso, e só essa defesa, garante o meu direito à saúde, né? Em primeiro lugar, voltando um pouquinho. A que saúde que eu estou falando? Aquela que me disseram que eu tinha que ter, ou aquela que eu acho que é boa para mim? A noção do direito no diálogo da construção das políticas tem que respeitar essa dimensão. Não dá para sair por aí falando o que tem que fazer, senão você não vai ser saudável. Ou faça isso e você vai ser saudável. Ou tenha essa condição e acesse o sistema. Se você não tiver essa condição, você não acessa o sistema. E isso a gente faz toda hora no campo da gestão pública. A gente exclui as pessoas pelo regramento que a gente coloca. Às vezes não é intenção, muitas vezes não é intenção do gestor, mas a gente acaba fazendo isso. A gente tem que desenhar uma regra de entrada no sistema e ao desenhar essa regra de entrada a gente acaba várias vezes excluindo segmentos inteiros, né? Na área da saúde mental, nem ouso explorar muito, porque estou no meio de pessoas militantes desse campo há muitos anos. Mas, para mim, é o mais emblemático lugar onde a gente faz isso. A gente não sabe cuidar das pessoas com algum grau de desconforto que está remetido a uma certa condição de saúde mental, etc. Não sabe. A gente não sabe cuidar de droga adito, a gente não sabe cuidar de dependente alcoólico, a gente não sabe cuidar do esquizofrênico, a gente não sabe cuidar do morador de rua, a gente não sabe cuidar das pessoas que não se adaptam a esse processo violento de exclusão, etc, etc. A gente não sabe. A gente precisa admitir que não sabe. Como política, claro que cada um de nós aqui tem uma noção clara e procura agir no sentido de cuidar, né? Ou de promover o cuidado, ou de promover a saúde no campo de saúde mental, mas a nossa experiência é muito ruim. A gente não sabe. A gente institucionaliza e medicaliza. Se tirar esses dois instrumentos nossos, a gente fica inseguro, fica a pé, né? Vou fazer uma pose aqui assim. A gente fica a pé, né? Como gestor e como prática. Eu como profissional de saúde. Não me tire a instituição e não me tire a ferramenta e o medicamento, senão eu não sei agir. Aí eu fico vulnerável, vou ficar doente, né? Vou ficar maluco. Mas essa relação, este campo da saúde mental, né, e da garantia de direitos à saúde e do arranjo organizacional do SUS, das normas administrativas que organizam esse sistema, etc., é para mim o campo onde a gente é desafiado, né? É onde a gente, e eu, como experiência, como gestor público, mais perdido que ganhei nessa coisa aqui. A Iane fica contente que eu faça essa reflexão, porque ela é recente, né, Iane? Porque eu achei que em outros tempos eu ganhava, né? É que a Iane era militante de grupos de organização de políticas e práticas de defesa, etc., de saúde mental, na época de um determinado governo aqui em São Paulo, do governo da Luísa Erundina, e eu era gestor, a gente brigava pra caramba, né? Porque eu operava naquele campo difuso de tudo um pouco tem que fazer, né? E fazia, mas não era capaz de enxergar com a singularidade que outros segmentos enxergavam. Isso era um pouco coisa do momento, né? Coisa daquele momento histórico, mas vários de nós aprendemos que erramos profundamente em vários sentidos
na tentativa do melhor fazer, né, de fazer tudo de bom, tudo que podíamos. Todos se entregaram muito naquele período. Era um governo que estava recuperando a cidade logo após a Constituição, que tinha sido uma conquista cidadã no país, enfim. Existia muita energia, muita vontade, muita dedicação, muita entrega, né, o que foi bom e produziu coisas interessantes, mas também no atacado a gente hoje percebe, né, que deixou de raciocinar e de levar em conta singularidades dessa construção da saúde, do acesso a serviços, etc. E o movimento de saúde mental sempre foi muito intenso nisso, né? Muito intenso, desde das lutas pela desinstitucionalização, ou a luta antimanicomial, até o reconhecimento de que a doença mental não é assim tão doença assim, né? Que é o debate de hoje com relação à classificação internacional de doenças que está aí na mídia, tentando agora criança um pouquinho mais agitar. Eu tenho 2 filhos hiperativíssimos. Tinha que pôr na água de casa lá, né? Porque se eu fosse adotar esse referencial medicamentoso, né? Então, eu inclusive não tenho cabelo por causa deles. Caiu tudo. Não dá para a gente cair nessa armadilha, né? E do ponto de vista da garantia do direito, para ir finalizando e a gente abrir um pouco para discutir com vocês, que é o mais interessante. Esse direito não está garantido porque a gente quer. E ele não deve se traduzir só em acesso a serviços de saúde. Porque aí você pode perder, se você não tomar cuidado, exatamente porque você acessou um serviço de saúde, é que você perdeu o seu direito, sua identidade, você perdeu o direito a você mesmo. O Emerson vai dar aula aqui? Não, nesse ciclo não, né? Deu no outro, né? Emerson Merhi? O Emerson Merhi, que é um professor de todos nós, da Unicamp, hoje está no Rio de Janeiro, na Universidade Federal, um grande sanitarista, um cientista social, hoje um filósofo da saúde, se dedica muito a referências dessa natureza. O Emerson teve uma lesão crônica no joelho e travou o joelho dele. E aí fez um diagnóstico, 2 tinha que operar. Tem jeito, tinha que destravar na base da cirurgia. E ele não ia fazer. E aquilo estava incomodando as pessoas próximas. Emerson, você não vai, estava começando a andar assim, já procurava mais sentar, e sentar também não estava confortável e tal. Ele falou, olha, eu faço a cirurgia, eu faço. Se vocês me acharem, ele é médico, se vocês acharem um ortopedista que em nenhum momento deixe de reconhecer que esse joelho é meu, eu posso vir a fazer essa cirurgia, mas eu quero sentir que ele não vai levar meu joelho para ele. Esse joelho é meu, e vai ser feito com esse joelho aquilo que eu achar. E não estava falando do ponto de vista médico, porque clínico ele não é há décadas, né? Ele estava falando do ponto de vista do cidadão sujeito, que quer ter a garantia do direito à saúde dele respeitado, embora naquele momento precise acessar um recurso tecnológico, mas ele não queria perder essa identidade de sujeito dele mesmo, da condição de saúde dele, né? Que precisa dialogar com todos os sujeitos. Não é que cada um, então, faz o que quer. Não, isso é um desarranjo social que é de alta vulnerabilidade. Se cada um fizer o que quer, provavelmente a saúde de todos nós estará comprometida. Agora, não respeitar a singularidade das pessoas, a noção do direito à saúde como um processo singular e de diálogo social, de construção social, aí a gente tem dificuldade, né? Nós temos que operar desse jeito. E vocês, a maior parte no campo da saúde mental, mas todos os outros profissionais aqui, têm que guardar essa referência como uma referência problematizadora das nossas práticas e políticas, do próprio sistema de saúde e da disposição que ele tem em garantir direitos às pessoas. E olha que a gente tem um ferramental político potente. O SUS é um ferramental político potente, sobretudo no componente de participação popular, né? É regimental, é normativo, é legal, é constitucional que as pessoas organizadas em conselhos de saúde atestem e validem condutas do SUS. Isso está vinculado ao sistema de financiamento, inclusive. Os municípios que não têm o seu plano municipal de saúde, e mais recentemente, seu relatório de gestão aprovados no Conselho Municipal de Saúde,
perdem o vínculo com o SUS. Vocês querem uma cidade assim? São Paulo. Não é? Cujo conflito foi tão intenso com esse pressuposto de garantia constitucional, que nos dá essa abertura de trabalhar nos coletivos e ouvir as várias vozes, que deixou de reconhecer o Conselho Municipal de Saúde. Não é? Muito recentemente. É tão equivocada essa atitude, no plano legal e no plano político, que o Conselho conseguiu garantir essa condição na justiça. Né? Que é o limite do limite das tensões na sociedade moderna, democrática e tal. Bom, gente, quando precisa vai, mas se não precisar é melhor, que as pessoas se entendam em outros fóruns e outros espaços. Né? Então, sobretudo no SUS, essa construção política nos dá essa condição de operar programas, políticas, práticas na garantia do direito das pessoas, né? Nos vendo coletivamente, vendo a saúde e a doença como um processo socialmente determinado e respeitar as singularidades e as individualidades. É aí que nós vamos criar nossas alternativas tecnológicas. Se a gente partir de um outro lugar, a gente corre o risco de errar mais, de vir com uma coisinha pronta, né, uma dimensão ideológica do campo da saúde pronta, uma técnica pronta, um protocolo bem estabelecidinho, sem que isso seja da compreensão do ponto que eu estou falando, do ponto de vista que eu estou falando. E eu acho que para a gente provocar um primeiro diálogo com as pessoas que estão aqui, eu acho que era isso que eu queria dizer, e espero nessa hora seguinte, eu não sei quanto tempo temos ainda. A gente tem ainda pelo menos 20 minutos. Vamos aproveitar e ouvir pra... vocês, enfim, a dimensão que vocês têm dessas coisas e dialogar um pouquinho. Eu, pelo menos, preciso disso aqui, porque senão não venho mais, viu, Anne? Viu? Se ninguém falar nada, não venho mais. Como é que é? Se ninguém falar nada, não venho mais. Ia ser interessante se fossem levantadas mais questões aqui para pautar, né? E Paulo, eu acho que você podia aproveitar, espero que apareçam questões, para contar um pouco da sua experiência, né, como secretário municipal de saúde, que sei que é bastante intensa, questões que você levantou em relação a direito e isso tudo, que acho que tem exemplos bem emblemáticos ali, né, que ajudam a gente a pensar nessa questão. Mas acho que podia passar a palavra, podiam levantar outras questões que ele faz um apanhado assim. Eu vou passar. A gente está filmando. Estão filmando eu sentado na mesa aqui? Não corta daqui para cima. Assim. Tem som lá, Rodrigo? Oi, boa tarde. Fala bem pertinho assim. Aí. Como é que você vê a prática do psicólogo na área da saúde hoje? Você diz como é que eu avalio o impacto disso, o espaço que tem. Ah, tá. Entendi. Eu tenho uma visão bem, assim, um referencial bem radical para tentar formular estratégias de programas de saúde, né? Eu trabalho assim fortemente com a dimensão da equipe multiprofissional, né? E trabalho fortemente com projetos e programas e ações que sejam desinstitucionalizados. Eu acho que nós temos que nos reunir todos os nossos saberes e competências e irmos para os territórios, né? O Brasil também inovou. O Brasil é um país que nós temos muitos problemas na nossa saúde, mas o Brasil inovou muito nesses últimos 20, 30 anos, mas muito, né? É que a gente precisa ainda, não tem nada garantido e tal, mas uma dessas inovações, por exemplo, é o Programa de Saúde da Família,
né? Que eu nem defendo tal como está hoje, acho que ele precisava usar de formulações mais radicais, mas ele fez um percurso histórico importante, né? Que é resgatar da comunidade a sua própria capacidade de produzir saúde e doença. E elegeu o agente comunitário da saúde, né, numa ruptura tecnocrática importante, porque era um profissional que tem que sair da própria comunidade, portanto, é um cargo público, uma função pública, melhor dizendo, mas que tem que ser atribuída com esse pré-requisito. O que não é nosso histórico é que qualquer função ou cargo público está garantido a qualquer brasileiro ou naturalizado aqui nesse território. Então rompeu com isso legitimamente, porque é uma função pública criada com esse viés. Fez um avanço, mas nos mostrou um caminho, mas é preciso avançar mais nesse caminho. Então, mais recentemente a gente teve, vocês vão ter uma palestra sobre isso, pelo vídeo no programa, sobre o matriciamento do trabalho em saúde mental. Acho um enorme avanço. Quando fui gestor, assim que saiu esse incentivo, né, a partir do Ministério, de certas normas, incentivos financeiros, etc., e tecnológicos, a gente aderiu rapidamente a isso, para que a gente pudesse usufruir o máximo possível desse esforço, né? O bem-estar na rede de serviços, criado com uma estratégia de matriciamento, foi brutal, assim, melhorou muito para profissionais de saúde mental e para usuários do sistema. E para a equipe como um todo, né? De jeitos tortos, né? Porque tem gente que quer ter o psicólogo perto para desovar tudo aquilo que acha que não dá conta, né? Do dentista ao especialista ortopedista, ao agente comunitário, etc, etc. Ao professor, né? Eu pego o aluno e falo, manda para o psicólogo. Mas, de qualquer forma, começou a haver uma interação entre isso, porque as distâncias diminuíram e permitiram que o pessoal da saúde mental dissesse, não, espera um pouquinho, também não é assim, né? E aí começou a ver, de uma forma muito vicejante, a possibilidade de construção de outras práticas que não as tradicionais. Então, eu acho que a desinstitucionalização e o movimento em direção ao território, ao menor território possível, né, entendendo esse menor território possível, o local de vida dessa pessoa, vida e trabalho, né, eu acho que é o caminho que a gente deveria fazer, e a saúde mental, ou os profissionais de saúde mental, experimentaram esse movimento com o matriciamento. Do ponto de vista da oferta que o pessoal de saúde mental pode fazer, das práticas, né, do conhecimento, das técnicas, eu acho que isso tinha que ser inclusive referencial de treinamento, estudo e capacitação das pessoas, porque é um referencial importante nesse contexto da produção social, da saúde e da doença, né? O profissional de saúde mental, mais ou menos consciente dessa condição, mas ele acaba se dando conta disso, né? Que ele está lidando com uma coisa, né, que não é exatamente a tecnologia que vai dar exclusivamente conta, né? Embora acabe tão refém quanto outros dessa duplinha, né, do institucional e do medicamento, da intervenção e do medicamento. Eu não milito na área da saúde bucal há muitos anos, né, mas é evidente que guardo uma referência muito clara disso. O pessoal da saúde bucal experimentou um movimento de práticas pré e pós fluoretação das águas públicas de abastecimento, né? Perdemos todo o nosso instrumental. Não servia mais. Porque o principal evento, que era a cárie, que era o mais evidente, o que mais destruía, o que mais inabilitava as pessoas, passou a cair, né, a sua evidência, né, a sua prevalência, a sua incidência, começou a cair como evento mórbido, como doença, ser medida, acompanhada, tratada, etc., de uma forma vertiginosa na história. E aí nós desaprendemos a fazer isso, né? Aí fomos nos reconhecer de novo
nos programas de práticas de promoção e prevenção à saúde. Aí se reinventou, né, porque também outras doenças, começou a se reconhecer a importância de outras doenças, até porque elas começaram a ter maior prevalência, etc. Então, fomos cuidar de câncer, fomos cuidar de doenças dos tecidos moles, fomos cuidar do reconhecimento que as práticas de higiene realmente arrematavam esse quadro de promoção e prevenção da saúde, ou seja, a gente conseguiria ter uma estratégia em que as pessoas praticamente ficassem livres dessa condição, né? Isso, de certa forma, a gente foi refém disso, não foi grande promotor. A Ana Estela, que é professora de odontologia há muitos anos, eu, como disse, não sou professor como não milito, mas pode me corrigir, mas certamente isso mudou o referencial, inclusive pedagógico, né, do ponto de vista do que vamos ensinar para as pessoas que desejam trabalhar nesse campo da saúde, como profissionais da área de saúde bucal, etc. A gente foi meio que levado, né? Mas foi uma experiência de práticas interessantes, né? Enfim, eu acho que, guardada a especificidade de cada um, quanto mais a gente se desinstitucionalizar no nosso espaço de práticas, for lá e pisar no barro junto com todo mundo, né? E junto com todo mundo mesmo, a potência da nossa ação, seja do psicólogo, seja de um outro profissional de saúde, aumenta muito. O problema é que nem sempre a gente fica confortável com isso, né? Porque a gente não aprendeu a fazer isso. A gente aprende outra coisa, e aí chega lá, vem uns negros com umas ideias assim, de que, né, vai matriciar, vai não sei o quê. Os psicólogos resistiram muito. A gente teve que usar de expedientes muito fortes do ponto de vista administrativo, mas depois eles se reconheceram no processo, né? Então, acho que esse é um movimento interessante, assim mais ou menos que eu vejo o psicólogo, fora o meu, né? O meu eu não quero que matricie com ninguém, quero que ele fique lá, que eu preciso ir lá de vez em quando. É isso, mais ou menos? Boa tarde. Você falou sobre a defesa do SUS, né, e citou agora a estratégia de saúde da família, que eu também achei que foi um grande avanço aí para o sistema público de saúde. Eu queria saber o que você acha sobre as organizações sociais à frente aí do Sistema Único de Saúde, na cidade de São Paulo e também nos municípios aos redores aí da cidade, e como poderiam ser pensadas aí as políticas públicas, pensando nessas organizações no comando e nas brigas que elas têm entre elas mesmas, né, sobre o poder de quem toma conta do maior número de unidades básicas, de AMES, AMAs, SECOS, CAPES, e aí por diante. Obrigada. Tá. Só pergunta fácil, hein? Era melhor não perguntar, não falar nada. O pessoal vem com esses modernismos, né? Deixa o aluno falar, então depois fica enredado aqui. Eu acho o seguinte, essa é uma discussão importantíssima. E eu acho que ela está completamente fora de foco. Completamente fora de foco. Virou briga de torcida. Virou briga de torcida, né? Isso não é bom. Como eu disse, há tensões no campo da política que são muito produtivas, né? Nos assustam no primeiro momento, mas depois acabam produzindo alguma coisa que avance, e há tensões que nos estagnizam ou nos fazem retroceder. Eu acho que essa é uma que está nos estagnizando e está tendendo a nos fazer retroceder. Porque a gente não está discutindo do ponto de vista de um lugar razoável isso. Primeiro que eu acho que, como surgem as organizações sociais? Vamos pensar isso. Elas surgem baseadas numa tradição nossa, né, de operar na sociedade, capacidades da sociedade em oferecer assistência, antes caridade e depois assistência, né? O primeiro arranjo institucional de cuidar da saúde nesse país é de 1543, que é a Santa Casa de Santos. Os portugueses chegaram aqui em 1500, deram uma olhada, fizeram umas coisinhas, foram embora, voltaram em 1400, né, e aí começaram a organizar um pouquinho as coisas, e aí surge em 1543, perdão, 3 anos depois de uma decisão, vamos dizer assim, política, de realmente ver o que tinha por aqui, ocupar esse território, a primeira Santa Casa. Então a gente vem de uma tradição
em que a sociedade é que se mobiliza para oferecer cuidado em saúde, né? Cuidado nos tempos modernos, com mais densidade tecnológica, em outros tempos, basicamente um lugar para acolher as pessoas, etc. Mais recentemente, a gente enfrenta esse desafio da existência das organizações sociais, que é uma coisa normatizada no país. Não está sendo feito por trás dos muros. Existe uma lei, foi discutida no Congresso, o governo na época tinha interesses nesse campo, no campo das OCIPs, né, das organizações de interesse público e das organizações sociais, era uma modelagem de arranjo de políticas públicas, etc, etc. Portanto, ela foi construída socialmente e politicamente nesse país. As pessoas só estão operando regimentos e normas políticas e técnicas existentes. Então, isso também não é um ser estranho que invadiu um cenário. Ele foi construído socialmente muito recentemente. Um terceiro elemento que explica essa situação e que caminha ao lado do outro, é um esgotamento do modelo de gestão público no país. Ele foi enfrentando um ciclo virtuoso, né, e depois ele se esgotou, sobretudo no período pós-constitucional, porque nós dissemos que saúde é um direito de todos, tem que ser integral e universal. Nós dissemos isso. E este modelo de gestão e de oferta de serviços operados pelo Estado brasileiro não dava conta disso, neste período de tempo, de 20 anos, ou 20 e poucos anos. Né? Então, para operar uma conquista política, porque esqueçam que está escrito numa página, esqueçam assim, não tomem muito em conta que está escrito numa página da Constituição, tomem em conta o processo político-social que leva a escrever um negócio desse e o que vem depois, como tarefa política, republicana, de garantir o que conquistamos. Né? O Estado brasileiro não dá mais conta disso. Então a gente junta a tradição de que a sociedade se mobiliza para o cuidado em saúde e junta o esgotamento, não é fracasso, hein? Esgotamento de um modelo que ainda não se modernizou ou não teve o seu desenvolvimento pleno para dar conta disso, que é o aparelho de Estado brasileiro oferecendo serviços, a gente tem um cenário que explica e justifica isso. Agora, você usou um termo que é chave no que fazer com essa situação. Assim, com organizações sociais tomando conta. Isto é um fracasso do Estado brasileiro. Ninguém deve tomar conta dos negócios públicos no Brasil, a não ser os agentes de governo, escolhidos democraticamente para fazer isso. Ninguém mais tem esse direito. É claro que tem tensões da sociedade, não é porque eu estou dizendo isso que todo mundo fala, então, bom. Né? Tem tensões, os sujeitos na sociedade operam com vários referenciais ideológicos, políticos e econômicos. Tem gente que quanto mais ganhar dinheiro na vida, mais vai achar que está realizando o seu projeto de vida. Né? Dizem até que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Né? Então, você não pode permitir que no arranjo institucional, político, governamental, normativo das coisas da saúde no Brasil, qualquer instituição associada ao sistema, seja ela do bem ou do mal, segundo visões de A ou de B, tomem conta. Não ela e nem ninguém. Nenhum grupo de interesse. Nem indústria farmacêutica, nem hospitais de excelência, nem grupos de interesse comercial, econômico, nem setores corporativos. Não podemos deixar os médicos tomar conta do sistema de saúde como eles tomam. Não podemos. E eles tomam. O Conselho Federal de Medicina vetou a presença com voz e voto do representante do Conselho de Secretários Nacionais de Saúde, que em Brasília lá se reúne lá uma vez por mês, até com mais frequência, junto com o governo federal, o representante dos conselhos estaduais e municipais de saúde,
para acertar as coisas do sistema, né? Esse sistema interfederativo muito moderno que o SUS criou e muito, muito eficaz, né? Com todas as suas dificuldades ainda. Pois bem, olha a força política e representativa que tem um conselho desse tipo. Representa todos os secretários municipais dos 5.635 municípios do Brasil. E que tem, na falta de oferta de médicos, um problema ultra estratégico para resolver. Que eles não dão conta de resolver sozinhos, porque isso diz respeito a várias outras. Pois bem, o Conselho Federal de Medicina vetou um representante com voz e voto deste Conselho no Conselho Nacional de Educação, que tendia a tensionar pela formação mais voltada ao SUS, uma formação que não fosse tão tecnificante. Enfim, tem outra discussão aí para fazer. Ou seja, também não dá para permitir que corporações tomem conta das ações, dos planos, projetos de governo. Pode. Né? Então, esse cenário, e que nesse momento se destaca a organização social, porque ela é mediada por um contrato financeiro, é isso que está colocado na cena. Né? Já tem tão pouco dinheiro, o dinheiro já é tão mal usado como tantos dizem. Não sei se é mesmo, mas nós dizemos muito facilmente que é. Que ainda por cima tem uns bacanas aí que estão levando dinheiro. Né? Agora, montar o Hospital da Santa Marcelina nos anos 40, lá na ponta de Itaquera, ninguém foi. Né? Ninguém foi. Tudo bem que era uma missão vocacional, uma estratégia, vamos dizer, política territorial da Igreja Católica, de ocupar lugar, enfim. Né? Podemos fazer várias análises histórico-políticas porque elas foram lá, mas elas foram. Né? E hoje, de fato, é um serviço, né, filantrópico e que tem um papel fundamental na garantia de acesso. Acaba, inclusive, de fundar seu primeiro curso de medicina lá naquela região. Não sei se para o bem ou se para o mal. A princípio, um curso voltado à formação de médicos de saúde da família, porque é feito em convênio com um consórcio canadense. Não, consórcio não. Acho que é a McGill University, Universidade de Toronto, não sei bem. Enfim, mas o Canadá já há tempos trilha esse caminho de formar médicos mais voltados às práticas de saúde da família, né? Saúde comunitária e atenção primária, é mais ou menos equilibrado lá meio a meio. E então eles fizeram um convênio, até porque a líder desse processo é uma médica, uma irmã, Marcelina médica, formada em medicina no Canadá, canadense, e ela trouxe fortemente essa experiência. Também foi o primeiro a se comprometer com a estratégia do PSF, porque precisava de parceiros. Por que precisava de parceiros? Que não fossem públicos governamentais. Porque precisava escolher gente para ser agente comunitário por um processo, para uma função pública, e se fosse agente público tinha que ser um concurso nacional. Então, aproveita esse matriz de cooperação por cuidado da saúde que existe no Brasil, tradicional já desde os primórdios, e se construiu uma estratégia para poder contratar agentes comunitários de saúde. Aí serviu. Aí o parceiro serviu. Ou seja, eu acho que tem que aprimorar essa relação. Eu não me desfazeria de nenhuma delas e enquadraria todas. No sentido normativo, contratual, de fiscalização, de monitoramento e de ruptura de contrato. Se for porque não cumpriu o que combinou, como deveria ter sido feito, ao preço que combinou ser feito, discutido pública, com transparência e sob controle público social, não é? Por que esconder esses contratos do Conselho Municipal de Saúde? Aprova no Conselho Municipal de Saúde. Nós tivemos essa experiência em Guarulhos, e nem a organização social era. Era um convênio, que é um instrumento ruim, frágil do ponto de vista jurídico. Fez um convênio, a gente abriu um hospital no meio do nada, num bairro chamado Pimentas. Não é? Moravam 600 mil pessoas. No início do governo lá não tinha nem casinha de banco, lá, não tinha nem maquininha de banco. O tamanho era o desprovimento territorial de tudo. Quem é que vai trabalhar lá? Né? Como é que a gente faria isso? Como é que a gente desloca um potencial de oferta de serviços e de gestão para um lugar cujo território é esse? Eu estaria sendo incoerente se eu dissesse que qualquer território é igual, que eu posso fazer qualquer coisa do mesmo jeito em qualquer lugar. Não posso. Posso. Não é? Ou seja, uma parceria feita com a Unifesp, através da sua organização social,
nós não tínhamos lei para organização social, então a gente fez um convênio com a Unifesp. Portanto, ela não era regulada pelos mecanismos das OS, mas era uma OS. E nós abrimos um hospital que mudou a referência. Agora, ele tinha conselho eleito na população para fazer a gestão do hospital. O conselheiro lá que foi eleito com 64 votos. Do nada, um conselheiro se elege com 64. Eu não tenho 64 votos, entendeu? Nem sei se eu voto em mim. Então, para ter 64 votos numa comunidade, você precisa ter um certo reconhecimento e certamente essa pessoa tem uma dimensão política do que ela vai fazer. Às vezes tem até pretensões políticas. Então não é pouco, não é? Seu Antônio. Então vai gente para dentro tomar conta do hospital. Não é? Tinha que prestar conta a cada 3 meses à Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde e a cada 6 meses ao plenário da Comissão de Saúde, que avaliava se as metas estavam alcançadas, se não estavam, por que não estavam, e examinavam as contas. Chegaram, era um ambiente, era uma tensão, evidente que era uma tensão. Foi assim, não é? Havia todo o interesse nesse tipo de coisa. Agora, produziu-se um benefício que era, chegamos a, por exemplo, a não cancelar. O contrato previa que a um certo nível de repasse, se a conta do banco tivesse num certo nível, a gente não faria o repasse. O Conselho chegou a decidir que, então, como o fluxo de caixa estava equilibrado, ou seja, nós não teríamos dificuldade de fazer o repasse daquele mês, que o excedente que se deu por um desajuste, não foi porque não teve serviço, é porque as estimativas nunca batem direito e tal, que aquele excedente fosse usado para investimento. O próprio Conselho decidiu isso, um dinheiro público dele, que não estava previsto em contrato com clareza, até porque não existia um contrato, existia um convênio, o contrato tem mais poder, ele é mais potente. Ou seja, se eu tomo conta do público de uma forma pública, republicana, todos os segmentos da sociedade podem interagir na oferta de benefícios. Né? Agora, concordo com você, do jeito que está, entendeu? Disputando territórios, disputando recursos, disputando verbas, sem que isso seja qualificado. Num sistema contratual claro e transparente, e num modelo de regulação de serviços, que não é cada um faz o que quer, mas faz o que o projeto pressupõe, nos pactos sucessivos, não vejo nenhum problema. O foco fica desviado quando a gente joga luz demais aí do problema real do financiamento da grana e de quem faz saúde nesse país, que é o setor privado. A gente não discute, a gente teve um debate com candidatos terça-feira na Faculdade de Saúde Pública, promovido pela Associação Paulista e a faculdade, e eu levantei essa questão sobre a contradição do Estado brasileiro financiar o setor privado. Você tem plano de saúde? Não? Quem tem plano de saúde aqui? Sabe quem paga o seu plano de saúde? Não é você. Não. Você não vai lá no imposto de renda e não diz que você pagou tanto e abate do tanto que você tinha que pagar? Mas você, tudo bem. Né? E a empresa que faz isso? E a Volkswagen do Brasil que faz isso? E a CSN que faz isso? Quer dizer, são bilhões de recursos. Né? Isso desviou os trabalhadores dessa luta da garantia do direito à saúde, do SUS, porque os trabalhadores abandonaram essa linha. Na pauta deles está a negociação com o melhor plano de saúde, não com a garantia do acesso ao sistema público. Favoreceu as empresas que lavam as mãos de qualquer outra responsabilidade no campo da promoção da saúde do trabalhador, etc., etc., porque já está pagando planinho de saúde. E desconta isso no imposto de renda, são 35 bilhões, segundo contas de alguns, 25 segundo contas de outros. E o orçamento do Ministério da Saúde é 77 bi. Quer dizer, caminha para quase metade, segundo estimativas mais conservadoras, mais largas e as mais conservadoras, para 1/3 do que se gasta em saúde é transferido para o setor privado. Essa discussão ninguém faz. Nenhum dos 9 candidatos presentes lá, ou representantes, abordou essa questão. Claro que isso, não estou querendo deslocar o foco para esquecer essa primeira questão é fundamental, porque há um descontrole sobre isso, de natureza corporativa séria. Né? Mas o debate sobre se saúde no Brasil vai ser garantido por um sistema
que de fato seja público, financiado publicamente, de acesso universal, o que significa que não pode mais operar comercialmente a saúde no Brasil, ponto, acabou. Você é psicóloga, quer abrir teu consultório, atender as pessoas, desenvolver uma tecnologia X, tudo bem, sem problema, dentista, o médico, dermatologista, não tem nenhum problema, não pode empresariar, não pode tornar isto um negócio, tá certo? Não pode. Isto, quem define isto, não é? Tá certo que a Constituição, porque a Constituição diz que não está vedada a prática da privada de saúde no Brasil, como complemento ao artigo que diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Enfiaram uma virgulinha lá e puseram. Mas a construção social e política permite revisões sucessivas dos nossos referenciais políticos e legais, constitucionais. Não pode nenhum país que conseguiu achar uma via de escape para essa crise da saúde, da assistência à saúde, porque as pessoas também estão induzidas a consumir saúde de um jeito torto, né? Mas é assim que estamos hoje. Conseguiu fazer isso se não tenha sido normatizar o mercado de oferta de serviços. E, inclusive, de formação de pessoas. Forma para o sistema. Forma para o sistema. Né? O que precisa no sistema? Precisa de psicólogo? Né? Precisa de psicólogo que saiba trabalhar em matriciamento, modelos matriciados. Precisa de psicólogo que consiga ter suas práticas voltadas ao reconhecimento dos sujeitos e sua dimensão social de produção da saúde e tal. Vão formar, sim. Quer dizer que vai sair todo mundo igualzinho, mas o referencial muda, as práticas também mudam. Né? Não, aqui a universidade forma o jeito que quer. Essa, inclusive. Aliás, especialmente essa. Que é pública, né? E deveria estar voltada aos negócios públicos exclusivamente. Aqui nós estamos falando de um curso em que boa parte de vocês vai acabar mesmo na área pública como prática, porque, né? Mas outros tantos cursos, aí eu fui dar uma aula na odontologia outro dia para o aluno no primeiro ano, pedi para levantar a mão quem tinha expectativa lá no curso de saúde coletiva, de ter consultório privado. 85% da classe levantou a mão, quer ter um consultório privado. Não tem espaço de mercado para isso. Mas tem a expectativa, ou seja, se formarão, se conduzirão no seu processo de formação nessa linha. Então, essa questão sua é muito intrigante, né? Daria campo para mais explorações, mas eu diria para a gente tomar cuidado, né? E ao analisar o poder desmedido de corporações, sejam no formato de organizações sociais, a gente analisasse esse desequilíbrio desmedido com todo o poder corporativo que hoje manda na gente no campo político de gestão do SUS, né? Inclusive o judiciário. Então a gente precisa renormatizar, republicizar, republicanizar essas relações para que a sociedade possa fazer as suas ofertas. Eu não digo que os juízes estão errados. Eles estão na proteção da lei e da ação deles. Eu não digo que as Santas Marcelinas estão erradas, ou mesmo que o Sírio-Libanês, o Einstein, etc., que fizeram as suas organizações sociais com interesses mais fiscais do que exatamente por vocação. Mas o que eu acho que errado estamos nós, que não tomamos conta dessas coisas, né? E que permitimos que a saúde seja explorada de um jeito mercadológico, num país que tem a pretensão e o dever de garantir saúde como acesso universal. Falei muito, né? Para responder um negocinho simples. Tchau, Ana. Mais uma, vai. Prometo que essa aí eu falo menos. A gente faz mais uma e depois... Eu sou do ABC, né, tanto resido como trabalhei em vários municípios no ABC. Eu acho que, puxando um pouco o gancho disso que você falou, eu vejo acontecendo na saúde um pouco de como era também, como aconteceu no serviço social. A questão das ONGs, questão dos conselhos. O problema é que a maior parte acaba não fazendo parte dos conselhos, não sabe para que serve, e depois a gente descobre que, mesmo quem está no conselho, não sabe muito bem para que serve. É verdade. Então, eu acho que assim, o problema maior é que a gente deixa, em todas as situações, nos locais de trabalho, em outros locais, na nossa sociedade, na nossa família, que o imaginário tome conta de onde deveria haver o conhecimento. Então, as pessoas não sabem, por exemplo, para que serve o agente comunitário de saúde. Só que ele também não sabe. Por mais que você capacite, você diga onde tem os materiais, ele não sabe. Só que o enfermeiro que toma conta dele também não sabe. Então,
Ah, direto. Direto. E vários deles querem isso mesmo. Não, e andar no território, lidar com o processo da produção da saúde, ali no loco, é duro, não é fácil não. Não vejo nada legítimo em alguém que vá para um conselho de bairro, ou conselho de saúde, para depois querer ser vereador. Acho que é ótimo. Acho que é ótimo essa exposição e aprendizado. Não vejo nenhum problema nisso. O problema é que a gente não pode confiar só nesse mecanismo institucional, né? Vocês veem, por exemplo, quando eu falo de participação, eu falo no amplo senso, uma certa consciência pública. Precisa ser exatamente a militância da participação, embora isso seja necessário que alguns de nós cumpram esse papel. Mas se vocês perceberem a pauta dos grandes jornais televisivos, né, que são os mais vistos, é a fonte de informação mais, vamos dizer, mais plena que a gente tem, eles nunca falam, nenhum deles, eles não problematizam uma determinada questão. Fala, greve dos funcionários públicos. Não diz por quê, não diz qual é a pauta, greve porque não sei o quê. Tendenciosamente mostram alguém que foi afetado pela greve, não conseguiu a matrícula, aquela história, né? Mas um discurso, quer dizer, este é um plano de participação importante, em que a mídia apresenta aspectos, vamos dizer, de dois lados, ou mais lados. Ou nas nossas próprias práticas de organização dos programas de saúde. A gente se a gente tiver um viés e preparo para isso, né? Então, não é assim, quero ser participativo, né? Isso exige esforços, aprendizado, capacitação mesmo. Você pode desenhar programas, sobretudo matricializados, em que as pessoas participam, né? E participam da condução daquela história. Então você vai também, eu digo que eu uso muito fortemente esse viés da desinstitucionalização, não que eu acho que dá para fazer assim, mas é um modo de pensar que ajuda a manter um certo referencial. Eu acho que isso é desinstitucionalizar também a participação. Ficar muito confiante no Conselho A ou B também é de institucionalizar uma prática que tem que ser social, pública, né? A gente vem de uma sociedade basicamente, ela é oligarca, né? Como eu disse, a gente não se dá muito conta disso, nem sei se é bom se dar, mas a gente vive uma sociedade republicana, mais democrática, no caso brasileiro, muito recente. Democrática, republicana, coisa de meio século, né? E democrática, coisa de 20 anos. Então, 25 anos, se for tomar 1985 como referência, vamos para 30 anos, né? Então, entendeu? 30 anos, que é esse 30 anos na história política no país? Também não é para cruzar os braços, esperar o dia que vai chegar. O dia de amanhã está sendo produzido hoje. Mas é preciso também ter uma certa paciência histórica e compreender, e trabalhar pesado, exatamente porque estamos atrasados, né? Mas compreender também que esses processos muito institucionalizados são mais característicos, eles são mais eficazes em sociedades que já têm um extrato, né, de mecanismos mais públicos e republicanos, então eles cumprem um papel melhor. Porque senão eles acabam virando um espaço lá de disputas menores, pequenas, interesses pessoais. Frequentemente isso acontece, né? Frequentemente isso acontece. Eu acho que são práticas que precisam ser revistas sistematicamente no campo todo da formulação das práticas de saúde, dos programas e dos protocolos, dos mecanismos administrativos e políticos, né? Não é fácil. Como é o seu nome? Edna? Érica. É difícil porque você está fazendo uma ruptura com você mesmo, né? E isso exige muita reflexão, suporte, enfim, processos coletivos e tal. Eu acho que a gente caminha, não há dúvida. Acho que a gente é novinho, mas tem futuro, né? Mas eu acho que no campo da saúde a gente está muito desafiado a fazer isso, porque é um campo que tem uma dimensão singular. Cada um de nós quer ter saúde, né?
Isso não é verdade com a casa própria. Às vezes você passa pela vida sem muito esse problema, porque você morava na casa dos pais, depois ingressou no mercado de trabalho de um certo jeito que logo te permitiu fazer um financiamento. Você foi ver, você passou a sua vida inteira sem grandes sofrimentos com a casa própria. Né? Ou mora num lugar da cidade cuja condição urbana é mínima, que te dá condições mais ou menos de tudo, de consumo e tal, também não sofre muito com certas privações e tal. Mas a saúde vale para todo mundo. Né? Mas vale um pobre com saúde do que um rico com doença, como diria o outro. Né? Ou o contrário, mas vale um rico com saúde. Aí vale muito, né? Um rico com saúde do que um pobre com doença, que é o caso do nosso gráfico lá. Né? Então, a saúde tem uma dimensão individual e coletiva muito potente. Então, ela desafia quanto é coisa. Entendeu? Desafia legislações, modelos organizacionais de governo. Desafia, porque, imagina, como é que você lida com um negócio que está na cabeça de cada um, tem uma dimensão singular e tem, né, como prática e como pensamento, e, ao mesmo tempo, você tem que resolver para todo mundo. É um campo, para quem gosta de política pública, eu recomendo, é esse. Né? As técnicas são muito pouco potentes, e as práticas é que nos desafiam. Né? Essa da participação é uma delas, e eu concordo com você. Muitos desses espaços acabam utilizando. Tudo bem que o cara quer ser vereador. O problema é que se só tiver gente que quer ser vereador. Esse é o problema. A gente combinou de enquanto tiver 2, a gente fica, é isso? A gente vai ficar até amanhã, sim, se quiser. Mas acho que nós vamos continuar num outro espaço, o pessoal aqui da disciplina. Bom, Paulo, muito obrigada mais uma vez aqui a presença. Já que você está se propondo a continuar, a vir outras vezes, está convidado. Obrigada. Agradeço todo mundo. Eu queria também só fazer um agradecimento do pessoal que ajudou muito a gente aqui, o Gilberto, que foi ajudando a gente na infra de última hora, aqui o Rodrigo, que ficou gravando, a Islane e a Idalina. A Idalina sempre vem aqui tirar umas fotos, mas é interessante que a gente vai registrando o que acontece aqui no Instituto. Então, assim, do pessoal de apoio daqui e nós da disciplina aqui, e vocês que vieram aqui prestigiar, estão convidados para continuar vindo nas próximas vezes. O próximo... Vai vir coisa muito melhor, vocês vão ver. Tá. Muito obrigado, viu?